O Ricardo Araújo Pereira quer tornar-se desta vez ministro da recomendação, com ou sem igualdade de género. Ricardo Araújo Pereira. Eu sou a favor da igualdade de género. Acho que qualquer pessoa decente é a favor da igualdade de género. E já tem material de apoio preparado para tomar funções para ocupar esse Ministério da Recomendação? Carlos, eu como toda a gente, vi as notícias. Não é? As notícias diziam que há uns livros da Porta Editora para meninos e para meninas. Dois cadernos de exercícios diferentes. Dois cadernos diferentes. Azul, o outro cor-de-rosa. Os polémicos blocos de atividades. Eu quero usar esta formulação porque raras vezes na história da língua portuguesa os polémicos blocos de atividades terão sido... Que eu ouvi dizer que tu tiveste já que adquirir no contrabando. Mas aí é que está, a questão é essa. Atenção. A questão é essa. Portanto, eu vi as notícias como toda a gente viu. Há livros da Porta Editora para meninos e para meninas. O dos meninos tem exercícios complexos, o das meninas tem exercícios para estúpidos. Era assim. A notícia do Público chamava-se qualquer coisa como: serão as meninas mais limitadas? A Porta Editora parece achar que sim. E dizia, falaram com uma investigadora universitária sobre igualdade de género, que dizia ter reagido com total estupefação. Diz ela, é muito preocupante a representação social transposta para os blocos de atividades sobre o que os rapazes e as meninas estão aptos a desenvolver do ponto de vista das suas capacidades cognitivas. Assume-se que os rapazes estão aptos a desenvolver atividades de complexidade superior. Eu pensei imediatamente, quem é a besta? Quem é o autor desta calamidade, desta abominação? Quem é que, em 2017, considera que os rapazes têm uma capacidade intelectual muito superior à das meninas e escreve um livro, escreve 2 livros em conformidade? De resto, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género considerou, analisando esses cadernos de atividades, blocos de atividades, não é assim que se chama, considerou-os discriminatórios e desadequados e recomendou que fossem retirados do mercado. Já lá vamos, não escangalho. Não escangalho. Já estou a adiantar mais? Sim. Porque eu quis ver quem era o autor, quem era o energúmeno. E então pesquisei na internet, o autor chama-se Catarina Águas, nascida em 1983, licenciada em Educação de Infância em 2005 na Escola Superior de Educação de Lisboa. E eu pensei, isto é ainda melhor do que eu pensava. O autor, o energúmeno que inventou isto, não é um Marialva que foi escrever um bloco de atividades de férias para miúdos estúpidos, para miúdos espertos e miúdas estúpidas. Ainda pensaste que era o Nuno da Câmara Praga? Sim, exato. Nos intervalos de cantar não há, prazer maior que o selim e a mulher. Vou rabiscar aqui uns blocos de atividades. São com certeza. Estudo o seu fado, Carlos Vaz Marques. Eu pensei, só pode ser. É um tipo destes que rabiscou uns blocos e foi para a casa de fados cantar eu tinha um cavalo gingão, olha lá o que é. Não. Quem assume que os rapazes estão aptos a desenvolver atividades de complexidade superior é uma jovem que concluiu formação superior em educação há pouco mais de 10 anos. E eu pensei, pelos vistos é isto que se ensina na Escola Superior de Educação. E fui, como é óbvio, imediatamente comprar os polémicos blocos. Já, entretanto, retirados do mercado. Já retirados. Eu fui na expectativa de adquirir estupidez e primarismo, porque, a sério, eu queria ter estes blocos, porque é um documento da minha época. Há hoje, em 2017, uma senhora licenciada pela Escola Superior de Educação que acha que as meninas são estúpidas e os rapazes são espertos. E eu quero ter isso. Fui a vários sítios. Foi recomendado que fosse retirado do mercado. Exato. E a Porta Editora aceitou e retirou do mercado. Eu ainda, para a gáudia de todos nós, ainda já depois de retirado do mercado... Sacaste no mercado negro. Não era mercado negro, conseguia um estabelecimento em que os livros já tinham sido retirados, mas ainda estavam no armazém e eu consegui adquiri-los. E são estes os polémicos blocos de atividades. Ora, eu chego a casa, abro os polémicos blocos. Eu devo dizer que cheguei a casa como uma criança parva excitada, apesar de ser do sexo masculino. E, portanto, eu abro os blocos e a minha primeira impressão é que são exatamente iguais. Reparem, por exemplo, temos aqui o bloco das meninas e o bloco dos meninos. O exercício é o mesmo. O dos meninos diz assim, desculpem, a das meninas diz: a Gabriela tem um cão muito engraçado que se chama Pirata. E o dos meninos diz: o Gabriel tem um cão muito engraçado que se chama Pirata. E depois é para as meninas. Os meninos devem aqui fazer uns
E eu pensei, as meninas devem, sei lá, babar-se para cima desta folha. Não. Também é para fazer Também uns. é para fazer uns. Pá, repara, por exemplo, segundo exemplo, deixa-me ver aqui. Por exemplo, aqui este... Queres ajuda para seguro. segurar? Não, obrigado, Carlos. Que É melhor, cada um segura, não. uma espécie, é a lenca do preço certo, não é? Reparem, este aqui, para as meninas diz: a Ana foi passar férias à casa dos avós no campo e adorou ver os animais. E o dos meninos diz: o António foi passar férias à casa dos avós no campo e adorou ver os animais. O António viu uma andorinha, uma abelha, um coelho, um sapo e uma aranha. E a Ana viu uma andorinha, uma abelha, um coelho, um sapo e uma aranha. E eles têm que fazer a mesma coisa. Só mais um exemplo, que é para não cansar as pessoas. Deixem-me só, atenção, fazer aqui. Este também, que é para... Ora, aí está. Obrigado. E este aqui, este já é outro exercício que diz para as meninas. Para os meninos, na primavera o Henrique diverte-se a descobrir os insetos que andam pelo jardim. Na primavera a Wanda diverte-se a descobrir os insetos que andam pelo jardim. Mas é tudo igual? Não é tudo igual. Há uma coisa que não é igual, que são os desenhos. Porquê? Porque a Porta Editora, isso vê-se aqui depois na ficha técnica, a Porta Editora, provavelmente sendo uma editora, pensou: como é que a gente vai pôr estes blocos o mais rapidamente possível nas bancas? Pá, dá um a uma ilustradora e outra a outra. E foi isso que aconteceu, que é a Ana Valente. A ilustradora Ana Valente fez o dos meninos, a Rita Duque fez o das meninas. No exercício que saiu publicado na imprensa... A forma como estão a ser excluídos os homens, todo esse processo. Está bem, mas já lá vamos. No exercício que saiu publicado na Há aqui imprensa... uma suspeição de desigualdade de género. Parece-me que sim. E os rapazes... No exercício que saiu publicado na imprensa, a Ana Valente resolveu fazer um labirinto mais complicado, a Rita Duque um mais simples. Mais à frente foi o contrário. Já agora a Lenca vai segurar mas aqui. devias mostrar também o que saiu na imprensa. Mais à frente, vou já mostrar, sim. Mais à frente acontece, reparem, o urso goloso do caderno dos meninos tem um labirinto mais fácil e a Úrsula, no caderno das meninas, tem um mais complicado. Antes, já agora Para chegar o que ao saiu... frigorífico? Para chegar... Não, para chegar a sítios e tal. Já agora, o que saiu na imprensa foi este que realmente transmitia. Foi publicidade enganosa para mim, porque transmitia uma ideia disto que depois realmente... Cá está, este realmente é muito mais complicado dos meninos do que a das meninas. Bom, como cheguei ao fim do livro e, de facto, há uns um bocadinho mais difíceis para meninos, uns um bocadinho mais difíceis para meninas, que têm a ver com o facto das ilustradoras serem diferentes, mas chega-se ao fim e o grau de complexidade dos livros é igual. Eu mostrei aqui vários exemplos. Basicamente é a mesma coisa, só que em vez de ser a Ana é o Filipe, etc. E eu pensei, então, mas onde é que está aquilo que o público me prometeu? Que era blocos de exercícios em que se assume que os rapazes estão aptos a desenvolver atividades de complexidade superior. Eu voltei à notícia do público e dizia assim: salvaguardando que apenas viu 2 páginas, e eu, espera. Realmente vendo só aquelas 2 páginas. E depois eu fui ver as notícias todas. E quem é que só viu 2 páginas? Foi toda a gente, acho eu. Porque eu depois fui ver as notícias todas. Não. Eu fui ver as outras notícias todas e todas as notícias eram ilustradas pelas mesmas 2 páginas. As tais que são, de as facto, do tal labirinto. Muito dispares, sim. E, portanto, todas as notícias, eu comecei a constatar que toda a gente que estava a pronunciar sobre isto tinha visto apenas aquelas 2 páginas. A gritaria gerou-se, porque é muito fácil. Houve um histérico qualquer que pôs aquelas 2 páginas, escolheu aquelas 2. Ainda bem que disseste histérico. Pôs na net. Histérica eras... Obrigado. Agora. Há aqui uma particularidade, é que estes livros já são do ano passado, já estão há um ano no mercado. Eu imagino a Catarina Águas, a Ana Valente e a Rita Duque em casa a pensarem como todas as pessoas que são alvos de linchamento na internet, a pensarem: o que é que acabou de me acontecer? O que é que me passou por cima? Alguém lhes ligou a dizer: epá, olha, o livro deu sarilho. O livro, eu não publico um livro há mais de um ano. Por isso. Mas porquê? Porque um dos exercícios, pá, a Ana escreveu um labirinto e a Rita escreveu outro, pá. E agora está tudo aos gritos. Atenção, a questão não é só esta. Não é só da capacidade. Portanto, aqui foi publicidade enganosa. Eu fui para tentar comprar uma coisa estúpida e, afinal, mentiram-me. Mas falta a questão do género. Há ou não há nestes cadernos estereótipos de género? Sim, senhor. De facto, tendencialmente, o universo das meninas nestes blocos é mais o das princesas, o dos meninos é mais o dos piratas, as meninas fazem bastantes vezes atividades domésticas neste
e os meninos, atividades de ar livre neste, as meninas vão ao bailado, os meninos vão ao futebol, certo? Há estereótipos de género nocivos para ambos os lados. Por exemplo, Lenca, se me fizer o favor, por exemplo, reparem neste exercício que diz o seguinte. As meninas diz, é o mesmo exercício, o das meninas diz, a Sara foi ao museu e ficou encantada com um quadro que tinha muitos quadrados. Pinta de verde os grandes e os pequenos de azul. O Pedro reparou que as janelas do seu prédio são quadradas, mas não são todas, pinta as grandes de verde e as pequenas de azul. Ou seja, a menina, a intelectual, vai ao museu. O miúdo está embasbacado a olhar para o próprio prédio, conforme se percebe aqui, fica na brandoa. Temos ainda outro exemplo, em que a Marta gosta muito de ler histórias de princesas e tem muitos livros. Pinta de cor-de-rosa os que estão em cima e de verde os que estão em baixo. O Guilherme tem muitos carrinhos e arruma-os numa estante, pinta de amarelo os que estão em cima e de verde os que estão em baixo. Portanto, é intelectual, está aqui sentada a ler. A besta está lá a remexer nos seus carrinhos e, portanto, sim, há estereótipos de género aqui, nocivos para ambos os lados. É o suficiente para o Governo intervir? A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, o comunicado diz, por orientação do Ministro, recomenda a retirada dos livros. Ora, recomendar a retirada de livros tem uma ressonância que eu acho que é perigosa. Se a Comissão para a Igualdade dissesse assim, a gente não recomenda estes livros, hein? Temos aqui 2 ou 3 que achamos que são melhores que estes. Eu achava isso perfeito. Dizer, a gente recomenda a retirada destes. Eu, por exemplo, eu vejo, porque sou pai de 2 crianças, vi muitos filmes da Disney que posso reproduzir de cor. Há muitos filmes e livros da Disney que exercem uma influência muito maior sobre as crianças, que têm exatamente os mesmos estereótipos de género, e eu não acharia bem que o Governo, a Comissão para a Igualdade, por orientação do Ministro, etc., sequer recomendasse a sua retirada. Os livros não fazem parte do programa. Quem quer compra, quem não quer não compra. Ficaria mais sossegado se a Comissão tivesse dito a gente não recomenda este tipo de coisa. Temos aqui uns outros melhores do que tivessem recomendado a retirada.